Olá, como eu tinha prometido, o vídeo fazendo a configuração dos parâmetros das ferramentas de corte e delineamento para utilização no SketchUp em conjunto com a ferramenta de exportação dos arquivos para corte, por exemplo, numa mesa de 2 dimensões. Bom, inicialmente, abrir o programa, né? Claro. Não vou me preocupar em nenhum modelo específico. Esse erro aqui a gente já sabe o porquê, né? Por causa da diferença do definir ponto como separador decimal e vírgula, que são diferentes, né? Em relação à configuração no Brasil e no ambiente padrão, vamos dizer assim, do plugin de configuração, que é em inglês. Vou ajustar a área de trabalho para facilitar. E vou criar um desenho aqui bem simples, nada do outro mundo. Vou fazer aqui um retângulo, né, de 800 por 550. Vou ajustar esse retângulo perto da margem dos eixos X e Y para ficar mais fácil. E dentro desse retângulo eu vou colocar um círculo, por exemplo, né? Vou fazer um círculo. Para ficar bonitinho o círculo, vamos fazer um círculo concêntrico ao retângulo, né? Ou seja, se ele tem 550, vai ser 225. 550, né? Deixa eu conferir aqui. Isso. 550 vão ser 200. Opa! Não, 275. Melhor dizendo. 275. E se ele tem 800, vamos fazer a marcação com 400 para tirarmos o ponto central do retângulo. Vou fazer um círculo com um raio de 150 milímetros unicamente. E só para enfeitar um pouquinho, vamos puxar uma linha aqui com 50, uma outra linha aqui com 50, uma terceira linha aqui também com 50 e uma quarta linha também com 50. Não vou me apegar a esses detalhes aqui do desenho, que a gente aprendeu a fazer isso na sala de aula. A partir dos 50 eu vou puxar mais 75 e a partir dos 50 também mais 75. A partir dos 50 aqui eu vou puxar 40 e idem na parte inferior. E agora com a ferramenta do lápis eu vou fazer 4 retângulos menores. Feitos os retângulos, as formas necessárias para o desenho já estão prontas. Vou remover as linhas de guia do meu desenho. E vou proceder
com a configuração agora já da área de corte. Bom, lembrando que se meu desenho tem inicialmente já aqui 550, a área de corte tem que ser maior. Então eu vou utilizar uma área de corte de 750 por 1000. Então já vem aqui inicialmente, vou abrir a caixa de configuração. Já vou ajustar aqui. $750 por 1000 e vamos ver se vai ficar do jeito que eu queria. Bom, a gente já viu que ficou ao contrário, então é só modificar. Coloquei ao contrário já de certa forma proposital, tá, gente? Na história não. Só pra a gente lembrar que o eixo X, né, é sempre a largura e o Y é sempre a profundidade. Então vamos passar 1000 para cá e 750 para cá. Agora ok, já tem a marcação da área de corte, né, que seria o tamanho propriamente do bloco a ser usinado de material. Bom, temos agora a área de corte. Vou abrir a caixa de configuração da ferramenta para inserir os parâmetros, né? Para fazer isso eu vou utilizar um software aqui para ajudar, que aí vai ficar na tela para vocês. A descrição de cada item, aí eu acho que fica mais fácil, né? Vou colocar em vermelho mesmo, que aí fica bem evidente. Bom, eu tenho aqui primeiro a caixa que é o Spin Speed. E o que seria propriamente, né, o Spin Speed, que seria essa caixa, essa primeira caixa que nós temos aqui. Puxar uma seta cá para fora, que aí fica fácil. O Spin Speed é o que? Velocidade da ferramenta de corte, definida aonde? Ou na tupia, ou vamos dizer, no motor, né, na qual o acoplamento para a ferramenta estará conectado. Logo abaixo nós temos o feed rate e o plugin rate. Que são, por definição, a velocidade de avanço da ferramenta, tanto para um caso quanto para o outro. Já colocou do lado de lá direto. Vou colocar aqui velocidade de avanço da ferramenta. E o que seria... caramba, peraí. Propriamente a velocidade de avanço da ferramenta. É a velocidade de avanço nos eixos horizontal, vertical, ou seja, eixo X, Y e Z. Ou seja, o tempo que ela demora para percorrer um determinado espaço na mesa de corte no espaço de 1 minuto.
Material thickness, vamos mudar aqui, não vamos colocar em vermelho não, para não confundir. Material thickness é o, na verdade, né? Diâmetro ou espessura do material a ser cortado ou usinado, né? Em outside overcut, que é uma porcentagem, determina, vou colocar um pouquinho mais para baixo, a margem de corte da peça. Opa, inverti aqui. Bit diameter. Eu sei que alguns desses vocês devem lembrar, né? Mas para não cair no esquecimento, bit diameter é o diâmetro da fresa. Tape width são o tamanho das travas de corte da peça. Só lembrando o que são essas travas de corte, né? São aqueles pontinhos que vão ser deixados no momento que a ferramenta de corte, a fresa, por exemplo, estiver fazendo o corte, e que ela deixará não fazendo o corte por completo, né, da peça que está sendo usinada, sempre deixando um pontinho para evitar que a peça se solde por completo no momento da finalização do corte externo ou interno, né, ou que a parte móvel não corra o risco de entrar em contato com a parte usinada, ou até, vamos assim, venha a prender o bit em um determinado ponto, fazendo com que ele venha, vamos assim, a danificar a peça ou prejudicar o trabalho, né? O safe length, ou safe travel, né, no caso, ele determina o quanto a ferramenta irá se deslocar no eixo Z evitando o contato com a peça em produção. Só enfatizando é o que? No caso, o eixo Z, nós sabemos que é a altura, usando como referência, por exemplo, uma peça que ela tenha 10 milímetros de altura para ser usinada,
a altura do safe, né, a altura de salvo, vamos colocar assim, do eixo Z, tem que ser superior a 10 centímetros, ou melhor, a 10 milímetros. Por quê? Se ela for inferior a 10 milímetros, ela vai movimentar menos do que a altura mínima da peça que está sendo usinada e automaticamente vai quebrar, ou vai empenar, ou vai danificar a peça que está sendo produzida. Bom, eu acho que o safe length e o safe width não precisa colocar descrição, que são relativamente o tamanho, né, do bloco e da área, né, de corte que vai ser utilizada como referência e parâmetros para a confecção da peça. Vindo por outro lado, as caixas importantes para nós são o tab deep, né, que ele determina com quantos por cento os pontos que vão manter a peça presa no bloco principal começarão a ser deixados, né? No caso a porcentagem do tab na peça. Então, se você deixa um tab de 50%, por exemplo, tab deep igual a 50%, igual está aí descrito na ferramenta, e a peça tem, por exemplo, 10 milímetros, ele vai começar a deixar os tabs com 5 milímetros. Generate multipass normalmente é importante quando você vai fazer uma peça na qual a espessura, ou seja, o diâmetro, né, na altura dessa peça é um pouco maior, e que você vai fazer com que o corte sobre essa área seja feito em vários passos. Ou seja, gera vários passos para o corte ou usinagem. E a partir do momento que você habilita a caixeira de multipass, você tem que dizer também qual vai ser a altura de cada um desses passos. Aqui no caso, cada passo está com 8 milímetros, ou melhor, 0,8 milímetros, né? 8 décimos de milímetro na realidade, que determina o quanto a ferramenta de corte irá botar para colocar em vermelho, colocar em azul só para diferenciar o quanto a ferramenta de corte irá usinar por passada. Bom, esses aqui são os parâmetros básicos, né? E a partir do momento que nós fazemos essas configurações, agora voltando, eu vou fazer agora as configurações relativas à peça, no caso aqui, a simulação da peça. Vou manter a velocidade de rotação, o field rate e o plug rate eu vou manter as mesmas relações, ou seja, o ângulo de avanço tanto na horizontal quanto na vertical, quanto na altura, né? Ou seja, y, x e z serão os mesmos. Vamos dizer que o material ele tenha, por exemplo, 10 milímetros de espessura. Vou cortar exatamente no ponto. Vou dizer que o bit tem um diâmetro, por exemplo, de 2,5 milímetros. Vou dizer para ele que os tabs vão ter, por exemplo, já que a peça é bem grandinha, né? Vão ter, por exemplo, a peça tem 750, 30 milímetros cada uma. Como o bloco ele tem 10 milímetros, o safe zone,
o Safe Travel, eu vou passar ele para 12 milímetros. Os parâmetros de área, vamos dizer assim, de bloco eu vou manter, que eu já tinha configurado anteriormente, né? O Step Over não. Pass Deep eu vou passar, por exemplo, para 25%. E cada passo eu vou deixar, por exemplo, com 0.8. E tem que marcar, é claro, a caixa direito muito pass, senão ele não vai fazer várias passadas sobre a peça para poder fazer o corte. Vai tentar fazer de uma vez só. Isso a gente já foi discutido em sala de aula, não vou detalhar isso aqui agora. Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou determinar o corte em cima de cada uma das áreas que são necessárias. Eu quero os retângulos vazados, a área externa de corte, é claro, e o círculo. Então, eu tenho um corte externo e 1, 2, 3, 4, 5 cortes internos. Corte externo, Outside Cut Tool, né? Como o próprio nome diz, outside, ou seja, o lado de fora, cortar pelo lado de fora. Fui aqui, marquei. Ele já delineou para mim aonde vai ser o corte externo. Vou fazer o que agora? Os cortes internos, ou seja, Inside Cut Tool, que é o corte interno, parte de dentro. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Automaticamente ele já entendeu o corte externo e todos os cortes internos que vão ser efetuados nessa peça. Feito isso, eu tenho que determinar o zero desse trabalho que nós estamos fazendo. Vou colocar o zero. Eu posso colocar o zero, gente, aqui, ó. Você vê que ele até deixa colocado lá de dentro, mas não é o correto. Eu posso colocar o zero aqui ou posso colocar o zero próximo a qualquer valor. Qual é a diferença desse zero aqui para a informação que já está diretamente na máquina? É que esse zero aqui é um zero relativo, ou seja, relativo à posição da peça em relação à mesa de corte. Vou deixar ele bem aqui na pontinha. Coloquei o zero e agora eu vou fazer o que? Eu vou exportar o arquivo. Feito isso, exportar o arquivo, mandar salvar aqui na minha área de trabalho, gcode alt.cnc. Vou mandar salvar. Feita a exportação, ok. Eu vou dar uma olhada aqui na minha área de trabalho para poder achar o arquivo. Tá aqui o arquivo. Quero olhar o conteúdo do arquivo, por exemplo. Ele aqui como considera-se abrir com, porque ele não está, como se diz, não tem nenhum arquivo. Sempre usar esse, não, porque às vezes dá problema quando eu estou trabalhando com máquina. Vou selecionar o bloco de notas, vou dar um OK e aqui eu tenho todo o código gerado para o corte da nossa peça em específico. Feito isso, é só mandar para a máquina, ou então inicialmente utilizar uma peça de ensaio, é claro, para poder fazer, antes de cortar com material propriamente determinado, né, que vai ser utilizado propriamente na usinagem da peça. E sempre, se possível, utilizar o simulador para verificar se os parâmetros estão corretos, que é uma ferramenta que auxilia bastante. Bom, meus amigos, é isso. Daqui a pouco eu vou estar já mandando esse vídeo para vocês já. Forte abraço.